Bom dia, são 7h52, quinta-feira, 26 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Relações Exteriores deve sabatinar esta manhã o indicado a embaixador nos Estados Unidos. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Isso mesmo. A Comissão de Relações Exteriores sabatina 2 indicados a embaixadas. Luiz Alberto Machado foi o nome escolhido pela Presidência da República para exercer o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Já Francisco Luiz é o indicado para o posto na Jordânia. Após as 2 sabatinas, está prevista a leitura de outras 2 indicações, a de Evaldo Freire para a Embaixada do Brasil na Guiné Equatorial e de João Alberto Dourado para o Mali. Depois de lidos os relatórios, é concedida a vista coletiva automaticamente. Isso para permitir que os senadores da comissão tenham tempo de analisar o currículo dos indicados antes de votar na próxima quinta-feira. André? Obrigado, Mariana. A Comissão de Direitos Humanos debate daqui a pouco às 9h as novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil. A repórter Roberta Cruz tem as informações. Daqui a pouco, a Comissão de Direitos Humanos realiza uma audiência pública sobre as mudanças no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Em dezembro, o Ministério da Educação definiu novos critérios para a concessão de contratos de financiamento, entre eles nota mínima no Enem e limite para reajuste das mensalidades. Para discutir o assunto, a comissão convidou representantes da União Nacional dos Estudantes, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, da Associação das Universidades Particulares, da Federação Nacional das Escolas Particulares e do Ministério da Educação. Além disso, você também pode participar, pois a audiência é interativa. Envie suas perguntas pelo portal E-Cidadania no atalho bit.ly/audiência interativa ou por telefone no número 0800 61 22 11. E a comissão mista responsável por analisar a medida provisória 668 se reúne logo mais às 9h30. A matéria, publicada no dia 30 de janeiro, aumenta a contribuição do PIS/PASEP Importação e da COFINS Importação a partir do dia 1º de maio. A comissão mista se reúne para discutir o plano de trabalho. A MP 668 eleva de 9,25% a 11,75% as alíquotas da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação de mercadorias. O texto equipara a carga tributária de produtos nacionais e importados, acabando com uma desvantagem que as empresas instaladas no Brasil sofrem desde 2014. A medida do Executivo também faz parte do pacote de ajuste fiscal. Com isso, o governo espera aumentar a arrecadação federal neste ano em 694 milhões de reais. Já foram apresentadas 107 emendas à medida provisória. Depois de votados na comissão especial, o texto principal e as emendas serão apreciados nos plenários da Câmara e do Senado. O plenário do Senado vai dar urgência ao projeto que obriga a União a colocar em prática em um mês os novos índices de correção da dívida dos estados e municípios. Havia expectativa de que a medida fosse votada nesta quarta-feira, mas o ministro da Fazenda conseguiu alguns dias para convencer os senadores. Foi uma tramitação relâmpago. Em menos de um dia, a Câmara apresentou e aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a recalcular as dívidas de estados e municípios com a União. Foram 389 votos a favor e apenas 2 abstenções. Ninguém votou contra o texto, que chegou ao Senado na manhã desta quarta-feira. O Congresso já tinha resolvido. Como o governo não a regulamentou, ela voltou para o Congresso Nacional e agora nós vamos regulamentá-la o mais rapidamente possível. Com a mudança no indexador da dívida, a União deixaria de receber mais de 3 bilhões de reais neste ano. Preocupado com a possibilidade de uma nova derrota, desta vez no Senado, o ministro da Fazenda agiu rápido. Convidou parlamentares de 10 partidos para um café da manhã e fez um pedido. Mais tempo, que a gente possa discutir isso um pouco mais, para a gente possa fazer as contas, verificar qual vai ser o impacto na receita do Estado. O recado chegou ao presidente do Congresso. Renan Calheiros concordou em adiar a votação até a próxima terça-feira. Se até lá
o governo construir uma solução dentro do que o governo quer com o ajuste, melhor. Se o governo não construir, nós vamos votar e aprovar no Senado na terça-feira. Se for vetado, nós vamos apreciar o veto. À tarde, o plenário aprovou um requerimento de urgência. Quando um projeto não é regulamentado, ele não existe. E isso fez com que governos e que municípios estejam estrangulados há anos. A base aliada do governo no Senado defende a mudança no indexador da dívida e se diz pronta para votar o projeto que veio da Câmara. Nenhum constrangimento. Nós trabalhamos durante um período enorme de anos para consagrar o novo indexador da dívida, que no caso do Rio Grande do Sul significa um ganho de em torno de 15 bilhões de reais. Em troca de mais tempo, o ministro da Fazenda deve explicar na Comissão de Assuntos Econômicos as medidas do ajuste fiscal para economizar 66 bilhões de reais neste ano. Apresente o plano Levi, apresente o plano de governo com início, meio e fim, e até que se permita ouvir sugestões do Congresso Nacional, até porque as propostas do Levi serão apreciadas aqui. Então nós não seremos só levantadores de mão, nem apertadores de botão. O ministro aceitou incluir outros temas no debate. O presidente da CAI sinalizou algumas possibilidades de a gente discutir a agenda de crescimento, né? Questão de ICMS, questão até de desenvolvimento regional, enfim. Semana que vem eu acho que a gente vai continuar essa conversa. Discutir o ICMS é tratar da guerra fiscal entre os estados. Os senadores querem o apoio do governo a um projeto que confirma incentivos concedidos para atrair empresas. Eles foram considerados ilegais pela Justiça. Na sessão desta quarta-feira, o plenário aprovou um requerimento de urgência para votar a matéria na próxima terça. A questão da quebra da unanimidade para convalidação tornou-se uma questão mansa, pacífica e incontroversa. Deve começar daqui a alguns minutos a reunião da Comissão de Agricultura, que faz a audiência pública esta manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a comissão é a repórter Mariana Abreu. Mariana? André, o ministro da Pesca, Helder Barbalho, vem ao Senado explicar as diretrizes e os programas prioritários da pasta para o ano de 2015. Segundo dados do Ministério, o Brasil possui cerca de 1.200 colônias de pescadores e mais de 1 milhão de barcos cadastrados para a pesca profissional em toda a extensão litorânea do país. Ainda assim, o Brasil é o maior importador de pescados da América Latina. Nos grandes centros do país, o peixe é mais caro do que a carne bovina. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente da Comissão de Agricultura, o senador Assir Gurgax. Senador, qual que é a expectativa para essa audiência pública? Bom dia, Mariana. É um prazer receber hoje o ministro Helder Barbalho para nós debatermos exatamente essa questão de o Brasil ser um dos maiores importadores de pescado e nós temos condições de reverter esse quadro. No nosso estado de Rondônia, por exemplo, nós produzimos em torno de 10 mil toneladas, hoje produzimos 80 mil toneladas de pescado. Nós queremos avançar cada vez mais. E o que segura ainda, o que trava é a tal da burocracia brasileira. A certificação do pescado no nosso estado faz com que nós não avancemos e também a industrialização. Nós queremos industrializar esse peixe lá no nosso estado. Vamos debater, vamos ver quais são as diretrizes do governo para que nós possamos aumentar e muito essa produção do pescado, não só para que a gente possa consumir aquilo que produzimos, mas também exportar. O Brasil tem condições, tem capacidade de ser um exportador do pescado. Nós temos essa tecnologia, nós temos capacidade para isso. Agora, precisamos de políticas públicas exatamente para que isso realmente aconteça e que não demore muito, porque o Brasil precisa reverter esse quadro da balança comercial com relação ao pescado. Senador, obrigada pela entrevista e bom trabalho. André, só lembrando que após a reunião com o ministro está prevista a votação de 2 requerimentos para discutir e definir quais as políticas públicas que serão analisadas pela comissão para este ano. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigado, Mariana. A CPI criada para investigar as contas de brasileiros no Banco HSBC da Suíça marcou para esta quinta-feira os 3 primeiros depoimentos. Foram convidados o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, e os jornalistas Fernando Rodrigues, do portal UOL, e Francisco Otávio, do jornal o Globo. O vice-presidente da CPI explicou o porquê dos convites.
Primeiro, o senhor Fernando Rodrigues é um membro do ICIJ, que é o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que iniciou a divulgação aqui no Brasil da lista do HSBC, que envolvendo os mais de 8 mil correntistas brasileiros. Segundo, o senhor Francisco Otávio do Globo é quem dá amplitude a essa divulgação em um consórcio local, junto com o senhor Fernando Rodrigues e o portal UOL. E terceiro, o senhor Everardo Maciel, ele já fez declarações de que é possível, inclusive, repatriar os 7 bilhões de dólares que podem ter sido depositados na Suíça em vias de legalidade. E isso justifica essa primeira audiência para que nós possamos nivelar as informações. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.